a rejeição da CAD. O que é que terá acontecido? Dúvida e falta de transparência. CAD foi submetida injusta. E o posicionamento que eu e vários outros analistas que defendem a transparência, imparcialidade e justiça eleitoral temos defendido veio a se confirmar com um dos vogais do próprio CNE, o Salomão Moiana, que defende que qualquer tipo de impugnação deve ser feita dentro dos prazos de aquisição. Estamos a dizer que, se o CNE abriu um espaço para submissão de candidaturas ou de inscrições dos partidos, e aquele espaço foi de 1 semana, 2 semanas ou 3 semanas, é naquele intervalo de tempo que tem que se receber a inscrição dos partidos, se analisar a legalidade, irregularidade ou legalidade do partido. Passado aquele período, e ainda refriso, foi aprovada a CAD e ainda publicada no BR, não há espaço, manobra de tempo de vir agora e impugnar a CAD. Até porque a própria publicação no Boletim da República ainda não foi revogada. O espaço progressivo que foi aberto agora foi de submissão de candidaturas. Então, temos 2 espaços, que é submissão de inscrição, que foi ultrapassado, que é onde se analisa a legalidade do partido. Certo. Agora estamos no espaço de submissão de candidaturas, que é inerente aos candidatos, já não ao partido. Certo. O partido já foi aprovado, ou os partidos foram aprovados. Agora está-se a analisar, está-se a fazer o escrutínio dos atores políticos de cada partido, ver a legalidade. O BI está inconforme, o registro criminal, o cartão de eleitor, a ficha de inscrição e outros poréns. Há tempo suficiente para isso? Já foi feito. Já. Este período também... De uma forma correta? E eu acredito que... Olha, há um detalhe. Muitas das vezes, ainda que a gente diga que foi da forma correta, usa-se muito o correto e a lei para se fazer ilegalidades. Certo. Foi feito o processo de análise dos candidatos, mas foi um pente fino. Por isso que, se for a fazer uma retrospectiva, foram 43 partidos que fizeram inscrição. Mas se formos a fazer uma análise a nível nacional dos partidos que conseguiram submeter candidatura, em cada província são 4, 5, 6. 4, 5, 6. Em Maputo, me parece que são por volta de 11 partidos. A pergunta que não se quer calar é: e os restantes partidos, por que é que não conseguiram submeter a candidatura? É por causa desse escrutínio na base da lei para se fazer ilegalidades. Olha, esta impugnação não tem fundamentos. Mas, ao supormos e aceitarmos que a CAD está verdadeiramente irregular, ilegal, eu levanto um outro porém. Como é que o CNE aprova um partido ilegal? Se aprovou um partido ilegal, eu sugiro que nós, ou que algum grupo, deva processar o CNE. Está a colocar a não credibilidade da CNE? E investigar todos não, coloquei uma questão. Está a colocar a não credibilidade da CNE? Não é novidade que o CNE é um órgão intransparente. Nunca foi transparente. Agora... Por que nunca foi transparente? Nunca foi justo. Nunca foi imparcial. Até porque é sabido por nós que o CNE é um órgão partidário, não um órgão independente. Os que tomam decisões dentro do CNE pertencem a partidos. Então, lá há uma luta e conflitos de interesses. Os que tomam decisões com vista a ter resultados para o seu partido. Defendem os interesses
dos seus partidos. Há vogais que não têm nenhum partido. Entre São da aspas. sociedade civil. Entre aspas, então não podemos partidarizar na totalidade. Não, mas ok, ainda que tenhamos vogais sem partidos, Entre aspas. mas em todos estes órgãos, CNE, Conselho Constitucional, STAI, temos 3 partidos, a Frelimo, a Renamo e o MDM. A Frelimo em todos eles é maioria absoluta. Mas também quero dizer que a CAD não é a primeira vez que sofre perseguição por parte da CNE. Eu quero recordar aqui que a doutora Maria Alice Mabote foi interdita de concorrer através de uma senha de fila. Marcou-se fila, coisa que nunca tinha acontecido na CNE em 2019. Por quê? Porque sempre que a CAD traz um candidato, é um candidato de renome, é um candidato capaz de pôr em xeque-mate o candidato da Frelimo. E eu quero dizer aqui, com toda a segurança, de que quando era analista residente de uma das televisões daqui da cidade, não importa dizer qual é, certo, tinha um colega chamado Julião Cumbana. Ele afirmou de que foi ele pessoalmente que foi dizer ao presidente News, enquanto candidato naquele ano, de que tinha que ter muito cuidado com a Alice Mabote, porque ele ia fazer coisas desagradáveis. Não posso pôr aqui o termo por respeito à sociedade. Muito bem, portanto, a gente agradece. Exatamente. É um horário então, e foi nesta base que Sua Excelência o Presidente da Frelimo, candidato, Filipe News, orientou seus membros da CNE, para fazerem de tudo para impedir a corrida de Maria Alice Mabote. E foi o que aconteceu. Desta vez, repete-se a história, porque Venâncio Mondlane é um candidato fortíssimo, e eu acredito mais forte que a sua mãe política, que é a doutora Maria Alice Mabote, que apoiou Venâncio em 2013 nas eleições autárquicas da cidade de Maputo, tendo-lhe facultado exatamente o seu escritório para poder ser a base de luta de Venâncio Mondlane, e mais $2.000 na altura, até agora é muito dinheiro, não é? É muito dinheiro para poder ajudar o Venâncio. Exatamente. E o que acontece de fato é que nós estamos cientes de que sempre que concorremos, algum olho grosso está atrás de nós. E quando verificam de que o candidato é forte, então há problemas. Em 2018, a CAD concorreu às eleições autárquicas sem problemas. Mas em 2019 foi impedida de concorrer através da senha, como eu disse. Este ano, 2023, a CAD concorreu às eleições autárquicas sem problemas. Mas agora, nas eleições gerais, como souberam de que temos Venâncio Mondlane, então impediram-nos de concorrer. A quem beneficia a não concorrência? Bom, a não concorrência da CAD neste momento, porque a CAD iria mexer com todo o panorama político nacional. Os 3 partidos parlamentares têm interesses. Eu ouvi aqui há dias o presidente do MDM a criticar fortemente o seu próprio vogal, não é? Mas também a criticar severamente a CNE, acusando-a de falta de transparência e de uma fraude devidamente preparada, que é verdade, mas os seus dizeres foram extemporâneos, porque antes do seu vogal ter assinado a deliberação, devia ter falado com seus superiores para saber qual era a orientação existente no assunto. Mas no terço mango afirmou de que o seu vogal não assinou, mas daquilo que nós sabemos através de informações que vieram do porta-voz, do porta-voz, sim, do Cuinica, que dizia que tinha sido uma deliberação em concordância absoluta, não é? Total, foi. E que depois apareceu Salomão Munhana a dizer que não, ele não assinou a deliberação, e hoje ouvimos o presidente do MDM a dizer que também o seu vogal não assinou. Claramente mostra que alguma falácia está a acontecer dentro da própria CNE. Se nós tivéssemos uma procuradoria transparente, uma procuradoria que é pela lei, alguma coisa devia ser feita dentro da CNE. Já devia estar a correr alguma investigação. Agora, a esperança que nós temos é que o Conselho Constitucional vai, de fato, analisar na base legal, seguindo cuidadosamente
cuidadosamente os trâmites legais e também as provas documentais que foram apresentadas. Estou a falar daqui do editado apresentado, que anda já nas redes sociais, e também do próprio BR, que o Conselho Constitucional certamente tem em posse. Agora, se me perguntar o que é que está a acontecer, eu vou dizer uma coisa, e sempre repito, a falta de honestidade e justiça naquele corpo todo, por causa de questões estomacais. A CAD vai mexer com a CNE, vai mexer com o STAI e vai mexer também com o Conselho Constitucional. Por quê? Porque estas instituições são montadas na base de proporcionalidade representativa através dos seus membros, do número dos seus membros no Parlamento moçambicano, que está na Assembleia da República. E os membros da CNE têm consciência disso. Por isso, para defender as suas cadeiras, os seus lugares, facilmente se entregaram a cometer esta fraude toda, que visivelmente observa-se que é fraude de um ingênuo. E sendo ingênuos, eles não têm receio porque julgam que têm costas quentes. Aquele que de lei devia julgá-los e condená-los está do seu lado. Certo, muito obrigado. Meu caro Evandro, acredita numa reversão? Olha, permita-me ser honesto. Eu gosto de honestidade. Diante do cenário atual que estas instituições nos habituaram, é muito difícil acreditar numa reversão. Eu insisto e eu disse que estes órgãos, estas instituições, não são transparentes. Haveria uma reversão se houvesse aquilo que nós, como partido Podemos, defendemos, que é uma independência destas instituições, destes órgãos que gerem o processo eleitoral. Estes órgãos não deveriam ser partidários. Nós estamos em uma disputa de poder e ninguém abre mão do poder. Seria ingenuidade política acreditar que os que estão no poder nestes órgãos irão deliberadamente entregar o poder porque o fulano de X ou o partido X merece ou tem razão. Mas se estas instituições fossem independentes, por exemplo, nós como Partido Podemos temos um projeto no qual os órgãos eleitorais deveriam pertencer aos tribunais, ao Conselho Constitucional, ao poder jurídico. Mas estes três poderes, o judiciário, o legislativo e o executivo, deveriam ser 100% independentes. Interdependentes, mas independentes. Aonde não se sujeitariam ao poder executivo. Porque sabemos que o poder executivo é o poder político. Se os órgãos do CNE, se a própria instituição, o CNE, depende, o próprio Conselho Constitucional também, depende do poder executivo para ter verbas, para ter dinheiro, para ter os próprios cargos de posições e nomeações dentro destas instituições, para garantir os seus lugares dentro dessas instituições, acha que essas instituições irão trabalhar à revelia de quem lhes nomeia? Complicado. É muito complicado. Certo. Meu caro Monjano, o nosso amigo Evandro não concorda com uma reversão. A não havendo reversão ou com os poucos recursos que tem, qual é a saída da CADE neste momento? Vão recorrer à comunidade internacional, uma vez que o vosso candidato já está fora do país? É assim, nós temos fé de que o Conselho Constitucional não tem como não dar provimento ao nosso recurso. Será? Porque todas as provas documentais estão lá anexas. E todos os argumentos possíveis
estão lá no nosso documento. Mostramos para A mais B, aliás, demonstramos para A mais B de que a razão pende do nosso lado. Então, eu particularmente conheço a doutora Lúcia Ribeiro, foi minha colega em Chimoio, éramos ambos professores de português, e por isso sei que ela é cristã confirmada, é cristã católica confirmada, e por isso há de pesar-lhe na consciência tomar uma decisão que é condenada na Bíblia. Na CNN não é religioso. Na CNN não é religioso. Estou a falar particularmente da presidente do Conselho Constitucional. Não há bispo lá do outro lado. O bispo é satânico. O bispo é satânico. Por isso que ele foi ter com o bispo, arcebispo da Igreja Católica. Não, quero falar particularmente do bispo. Foi ter não, eu não quero particularizar. Também. Não vai parecer algo pessoal. É que o bispo é o presidente da comissão e a Lúcia é a presidente do conselho. Portanto, eu estou aqui a falar exatamente daqueles que ocupam os lugares mais altos. Mas a decisão é de Mônica Pessoa. As decisões são colegiais. Certo. Mas a voz do presidente tem muita influência. Acha que se o bispo Matzinho não tivesse assinado a deliberação havia de sair? Ele se recusasse a assinar a deliberação havia de sair? Acho que não, de modo algum. Não havia forma não de havia sair. Forma. Porque logo havia de se depreender que se o próprio bispo, que é o presidente, recusou, é que alguma coisa de grave existia. Então vai colocando o joelho para que a... E eu quero recordar o Hermenegildo Gamito na questão das dívidas ocultas. E acho que é um exemplo muito grande para a sua sucessora, que é a Lúcia Ribeiro. E é preciso saber de que, neste momento, para as instituições moçambicanas, aquele que deu essas ordens, que para mim é o próprio presidente da Frelimo, não é? Neste momento é um moribundo político. Só está à espera do momento para sair do poder. Já não pode assustar ninguém. Então, se há consciência patriótica, se há consciência humana, eu acredito que a Lúcia não vai permitir que aconteça o que aconteceu na CNN. E vai servir-se dos exemplos do seu sucessor, do seu antecessor, aliás, o Hermenegildo Gamito, e também de um grande homem que demonstrou ser legal e legalista. Estou a falar aqui do Rosário Fernandes. Então, é possível acontecer isto, querendo. Mas, grosso modo, nós sabemos que aquilo que está a funcionar neste momento, neste governo, tem várias influências. Estamos a falar do nepotismo, estamos a falar do regionalismo, estamos a falar do tribalismo e outros laços que fazem com que as instituições não funcionem independentemente. Então, e por essa razão, quando Ivandro diz que não acredita, ele tem as suas razões, mas nós temos de dar fé e confiar que as nossas instituições devem servir os interesses nacionais de forma imparcial e que, na verdade, podemos encontrar uma surpresa, não é, para o mundo e também para a nação, sendo o Conselho Constitucional a deliberar a favor do provimento do recurso da CAD. Certo. Ivandro, a não possível aprovação poderia criar um caos na cidade de Maputo, uma indignação social? Mas antes disso, eu tinha feito essa pergunta, gostaria de responder. Esteja à vontade. O Ivandro é cavalheiro, certo? Aceita ou não? Sim, aceito. É jovem. É assim, eu acredito que o sinal já começou. Como assim? Porque Um dos sinais? em Quilimane, o cabeça de lista da província de Quilimane já disse: aquilo que vai acontecer, só Deus é que sabe. Foram falácias, foram palavras. Foram palavras. Mas amanhã a CAD vai fazer um exercício. Manifestações pacíficas em todo o país. Amanhã do futuro ou amanhã? Amanhã, sábado. Há de haver movimentações em todo o país. São manifestações pacíficas. Atenção, amanhã haverá manifestações. Haverá manifestações em todo o país. Em todo o país. Já foram convocados e instituições de direito já foram comunicadas. E já foram autorizados? Não precisa ser autorizado, é só comunicar. É só A comunicar. lei é clara, sim. Nós Certo. comunicamos.
Não vão Sabemos que as respostas é preciso consultar não sei quem, não sei quantos, porque aqueles que são os representantes dessas instituições têm medo de tomar decisões. Não, mas há certas avenidas que não podem usar. Está Certo? bem. Concordo? Eu concordo, sim, eu concordo. Por exemplo, não podemos passar pela presidência, não podemos passar pelo gabinete do primeiro-ministro, Certo. não podemos passar de frente da Procuradoria-Geral. Amanhã Ok. haverá manifestações Mas- à escala nacional. À escala nacional, nós queremos mostrar de que a juventude Quais são as moçambicana... principais avenidas que vão usar? Eu não posso dizer, não tenho em mente, porque também, no tempo que eu vinha para aqui, é no momento em que estava a ser definir, por exemplo, a cidade de Maputo, qual será a trajetória. Certo. A gente agradece a prioridade. Priorizou a RAM TV. Muito obrigado, meu caro Munjane. Mas agora, eu posso colocar a mesma questão para o nosso amigo Ivandro, certo? Já te anteciparam, não sei se tem a mesma resposta ou não. Eu acho que a resposta foi a que o colega do painel deu. Vamos ver o que é que vai acontecer amanhã. Vamos ver o que vai acontecer amanhã. Mas podemos acompanhar o pronunciamento neste momento do MEC Braz, a partir da província da Zambésia. Temos esse pronunciamento, meu caro colega António Zemila Fly. Podemos viajar até a província da Zambésia? Vamos a isso, meu caro. E muitas vezes me perguntam, mas como que podemos arrebentar com esse país agora, com essa província agora? Diz que tenha um bocadinho de calma. Temos o recurso que foi submetido à CNE, ao Conselho Constitucional, e o Conselho Constitucional vai se pronunciar. Em última instância, a decisão é vossa. Se quiserem arrebentarem com a província, não há polícia nenhum capaz de defender a fúria de toda essa população. Não há. E não há arma nenhuma capaz de reprimir todo o cidadão zambesiano. Não há ao nível da província. Estamos agora a informar, a avisar a quem de direito que a voz do povo deve ser ouvida. Caso contrário, nós, como somos os líderes da CAD, não assumimos as consequências que hão de vir depois disso. Se o Conselho Constitucional aliar-se à ilegalidade que a própria CNE cometeu de dar pontapé às leis, não temos outra alternativa senão estarmos ao lado do povo. Se o povo decidir que vamos arrebentar, vamos. Não há arma suficiente para parar com esse povo. Não há balas suficientes para parar com todo o povo. Ou vão matar todo mundo e nós continuamos. Se não conseguir, então vamos para frente para repor a legalidade. Isso é constitucional. E muitas vezes me perguntam, mas como que podemos arrebentar com esse país agora, com essa província agora? Diz que tenha um bocadinho de calma. Temos o recurso que foi submetido à CNE, ao Conselho Constitucional, e o Conselho Constitucional vai se pronunciar. Em última instância, a decisão é vossa. Se quiserem arrebentarem com a província, não há polícia nenhum capaz de defender a fúria de toda essa população. Não há. E não há. Os pronunciamentos de um dos candidatos ao cargo de governador na província da Zambésia. Meu caro, vamos para o Munjane. A CAD é um partido conhecido pela paz. E desta vez há um tom de ameaça. Em algum momento estamos a falar de arrebentar o país. Isso não poderá quebrar a imagem do partido? Bom, conforme se sabe, a CAD é uma coligação de orientação política centro-direita, cristão. E por isso nós respeitamos as leis, respeitamos as instituições, respeitamos a vontade do povo, mas não podemos aceitar, não é, aquilo que são as ditaduras. A ditadura é um fenômeno que deve ser combatido. Estamos a ver, por exemplo, os judeus no passado foram perseguidos, exterminados em quase todo o mundo. Mas hoje os judeus estão a ser apoiados porque foram invadidos o seu território com cerca de 5.000 roquetes e eles têm que se defender. E todo mundo tem consciência de que aquilo que aconteceu em Israel, não é, foi uma ofensa. É logicamente o que está acontecendo conosco. Nós também pautamos e gostamos e amamos a paz, mas quando nos provocarem, não podemos ficar sem nos defender. O direito à defesa é constitucional.
E a única forma de nos defender aqui em Moçambique é manifestando-nos. Agora, as manifestações podem começar, não é, de forma pacífica e depois recrudescerem para o mal. Eu acredito que, desta vez, se as instituições não respeitarem a lei, Moçambique pode virar Quênia, talvez pior que Quênia. Porque a primavera árabe começou lá no norte, mas é capaz de chegar aqui em Moçambique. Aquilo que eu tenho estado a escutar através dos nossos jovens, já aconteceu também em Chimoio, não é? Os jovens da CAD em Chimoio estão apostados a impedir, a boicotar as eleições em Manica. Porque dizem que se a CAD for reprovada, então não há de haver eleições. E eu acredito que assim será. E é por isso que eu apelo a quem de direito, muito particularmente agora ao Conselho Constitucional, que tome consciência dos seus atos e que assuma de que se houver um banho de sangue aqui em Moçambique, a responsabilidade é deles. A responsabilidade é do Conselho Constitucional. E pode acontecer coisas que a gente não espera. Certo. É a última instância até neste momento. Bom, nós estamos a fazer campanhas não só nacionais, já comunicamos a todos os órgãos internos, não é? Da sociedade civil, e já comunicamos também a alguns países, já informamos também aqui as representações diplomáticas moçambicanas, mandamos e provamos por A mais B, não é, que o nosso recurso não é enfermado de vícios, de interesses particulares, mas sim é fiel à lei. Então, nós reclamamos aquilo que é justo. Isso, no entanto, eu acredito que das respostas que temos tido, os apoios que nós temos tido, temos que aguardar com serenidade as decisões do Conselho Constitucional. Mas nós sabemos que Moçambique é aquilo que é, não é? Não há independência das instituições, também porque esses governantes que nós temos nesses lugares dependem muito do partido no poder, e aqui a voz do comando. Então, pouco se espera. Todavia, nós continuamos firmes e com esperança de que a consciência da justiça nestas instituições vai ter que nascer. Senão, o país vai arder. Certo. Ivandro, não durma, meu amigo. Não. Não? Preste atenção Okay. às palavras do Mac Braz. Ok. Olha, no primeiro pronunciamento do colega de painel, fez transparecer ter mais fé do que eu nos órgãos institucionais. Certo. No CNE e no STA e no Conselho Constitucional. Qual é o meu apoio? É que esta fé continue, esta crença continue nestes órgãos e, de algum modo, continuarmos a apostar no exercício político, democrático, para alcançar o poder. Estamos hoje nós a fazer política porque entendemos que é o único instrumento e meio de se alcançar o poder. Por quê? Porque, na verdade, a política, a definição dela é a continuação da guerra sem recurso a armas. E não gostaríamos, independentemente de tudo, de ter que, por exemplo, nos mergulharmos em um banho de sangue, colocarmos o país em um caos, porque só vai nos fazer retroceder. Moçambique é um exemplo que não é um país violento, certo? Apesar de estarmos a viver um momento diferente em Cabo Delgado. Não é verdade. Não é verdade? Não concorda comigo. Essa história de que Moçambique tem um povo maravilhoso. As guerras todas que aconteceram desde a independência até aqui mostram claramente de que nós somos muito violentos. Os raptos que acontecem, os assassinatos hediondos que têm estado acontecendo. Olha, há uma coisa que aconteceu, a coisa de uma semana. Uma menina de 13 anos de idade matou o guarda de uma escola. Mas onde é que acontece um caso desse? Só pode ser no inferno. Nós estamos, de fato, no inferno. Neste momento, o que eu posso dizer é que, na verdade, tudo isto acontece porque nós temos uma governação tristemente incompetente.